O pai escolheu o filho em vez da filha. O que aconteceu em seguida vai te chocar. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. A aldeia de Bom Jardim, perto de Ouro Preto, numa tarde de outono. O céu escurecia, o vento trazia o cheiro da terra e de palha seca. Na estrada de terra esburacada que levava a uma casa de telhado velho, uma menina de 9 anos estava agachada, juntando lenha seca. Suas mãos magras estavam arranhadas e avermelhadas de frio. Lúcia! Que demora é essa? Quer que todo mundo morra de fome nessa casa? Um grito estridente veio de dentro da casa. Era Estefânia, a madrasta de Lúcia. Lúcia apressou-se em entrar com o feixe de lenha nos braços. O rosto estava sujo de barro, os cabelos castanhos escuros desgrenhados. Ela colocou o feixe ao lado do fogão, em silêncio. Estefânia se virou com as mãos na cintura. Você não sabe ver as horas, não? Lenha é para cozinhar, não para brincar de sujeira no quintal. Seu Juliano estava sentado à mesa, com uma taça de cachaça na mão, olhando a filha com frieza. Da próxima vez que se atrasar, fica sem comer. Não vou sustentar preguiçosa. Lúcia murmurou, desculpa, eu vou ser mais rápida. Mateus, o meio-irmão por parte de pai, estava esparramado na cadeira, mexendo no celular. Ele fez uma careta e falou alto, minha empregada tem mais é que ficar calada e trabalhar. Estefânia riu, muito bem, Mateus. Falou tudo. Ela é empregada, não é da nossa família. Lúcia abaixou a cabeça, mordendo os lábios. O jantar tá pronto, disse Estefânia, colocando uma tigela de sopa fumegante diante de Mateus, depois entregou ao senhor Juliano um prato de carne cozida bem cheirosa. Por fim, empurrou para Lúcia um pedaço de pão seco e meia batata cozida já fria. Lúcia olhou para baixo, engolindo em seco. Pai, tô com fome. Seu Juliano nem levantou os olhos, come. Você não tem moral para pedir nada nessa casa. Lúcia pegou a batata, com as mãos tremendo. Mateus enfiou a mão na tigela de sopa, pegou uma colherada e a despejou no chão, bem perto dos pés de Lúcia. Ops, caiu, fingiu Mateus, com ar inocente. Lúcia, lambe isso aí para limpar. Lúcia recuou, mas Estefânia gritou, limpa. Ou quer que eu pegue o chicote? Eu limpo, Lúcia respondeu baixo, ajoelhando-se no chão e pegando um pano para limpar. Seu Juliano riu alto. Bem feito. Quem mandou nascer do sexo errado? Mateus riu junto. O pai tem razão. Filho homem é ouro, filha mulher é só prejuízo. Lúcia levantou os olhos, olhando para o pai com esperança de ouvir algo diferente. Mas o que recebeu foi uma frase como uma lâmina no peito. Você é uma mancha. Só te crio por obrigação. Mateus é o meu sangue de verdade. O ar na cozinha ficou denso. Lúcia se levantou, abraçando os próprios braços, os olhos marejados. Pai, eu sou filha da mãe Carmen. Seu Juliano franziu a testa, bateu o copo na mesa com força. Cala a boca. Não menciona esse nome na minha frente. Estefânia se meteu, zumbando, aquela vadia morreu, mas ainda assombra essa casa, é? Lúcia tremeu, as mãos apertando a barra da blusa. Ela virou as costas e saiu para a varanda. Lá fora, a escuridão já cobria as colinas. O vento frio atravessava o tecido fino da roupa. Ela se sentou, encostada num dos pilares de madeira, tentando segurar o choro. Passos se aproximaram, era o velho Pascoal, o vizinho idoso que sempre vinha ver como ela estava. Lúcia! Tá esse frio todo e você aqui fora? Ele se aproximou e pôs a mão calejada no ombro dela. Lúcia não respondeu. Olhava para longe, para onde ficavam as colinas e o riacho onde costumava passear com a mãe quando ela ainda era viva. Não deixaram você comer de novo? Pascoal perguntou em voz baixa. Lúcia assentiu com a cabeça. O velho suspirou. Coitadinha, sua mãe era uma mulher maravilhosa. Antigamente, todo mundo da vila gostava dela. Ninguém entende como ela foi se casar com aquele Juliano. Lúcia murmurou, sinto falta da mamãe.
Pascoal suspirou de novo, depois tirou do bolso um pequeno saco de papel. Tenho aqui um pouco de pão duro e um pouco de queijo de cabra. Não é muito, mas vai aquecer seu estômago. Obrigada, senhor. Lúcia pegou com as duas mãos, segurando firme como se tivesse medo de perder. Se precisar de qualquer coisa, bate lá na minha porta. Não tenha medo. Pascoal se afastou, as costas arqueadas, desaparecendo na escuridão. Lúcia ficou sentada em silêncio, mastigando os pedaços duros de pão enquanto as lágrimas molhavam a barra da blusa. Na manhã seguinte, antes mesmo de amanhecer, Estefânia já estava gritando: acorda! Até o galo canta mais cedo que você. Lúcia se levantou do esteirinho velho estendido na varanda. Encolhida de frio, ela entrou na cozinha e começou a acender o fogo para ferver água, lavar roupa, lavar louça, tudo antes que Mateus e o pai acordassem. Mateus acordou, espreguiçou-se e gritou: Lúcia! Cadê minha camisa? Ainda não passou? Lúcia correu, trazendo a camisa nas mãos. Desculpa, tô indo passar agora. Seu Juliano saiu e viu a filha agachada esfregando o chão. Falou alto: anda logo. Tenho que levar o Mateus para a escola. Lúcia ergueu o rosto, perguntou timidamente: pai, eu posso ir para a escola também? Um segundo de silêncio sufocante. Depois, uma gargalhada saiu da boca de Estefânia. Você? Ir para a escola? Pra quê? Ser uma boa empregada é muito mais útil do que esse monte de letrinha inútil. Seu Juliano a encarou com desprezo. Sabe quanto eu pago para a escola do Mateus? Daria para sustentar você o ano inteiro. Tira essa ideia da cabeça. Lúcia abaixou a cabeça, o nariz ardendo de vontade de chorar. A vizinha, Dona Teresa, passava pelo quintal e viu Lúcia esfregando o chão com as mãos nuas. Ela parou e chamou: Lúcia, tá tudo bem com você? Estefânia correu e respondeu com um sorriso falso: Dona Teresa, a menina estava fazendo corpo mole, então dei uma lição. Tem que aprender a ser gente. Dona Teresa, sem dizer mais nada, apenas franziu a testa, mas aquele gesto deixou uma marca no coração de Lúcia, uma esperança tênue de que, ao menos, alguém estava vendo. À tarde, depois de um dia inteiro de trabalho, Lúcia suspirou aliviada quando a luz fraca do sol começou a entrar pela fresta da porta. Sentou-se na varanda, pronta para pegar o gibi velho que o Sr. Pascoal tinha lhe dado, mas Mateus apareceu do nada, arrancou o gibi de sua mão e o rasgou em pedaços. Criada não tem direito de sonhar, ele disse. Lúcia se lançou para segurar a página rasgada. Me devolve. Isso é meu. Seu Juliano saiu de casa ao ouvir o barulho e gritou alto: o que é agora? Mateus fingiu chorar. Ela me bateu. Eu só falei com ela e ela me bateu. Sem esperar explicações de Lúcia, seu Juliano levantou a mão e deu um tapa forte. Se encostar no seu irmão de novo, vai apanhar de verdade. Lúcia caiu no chão, com a marca vermelha da mão estampada no rosto. Ela segurou a bochecha, os olhos vazios. O vento da tarde voltou a soprar. O inverno se aproximava em Ouro Preto. Mas para Lúcia, o frio já existia havia muito tempo, desde que seu pai a chamou de Olixo. Numa tarde de verão, o sol queimava o telhado de barro da casa no fim da vila. Lúcia estava agachada lavando o chão da cozinha, com as mãos arranhadas de tanto esfregar com sabão barato diluído. O suor escorria pela testa, mas ela não parava. Estefânia, voltando do mercado, jogou a sacola sobre a mesa com força, lançando um olhar cortante para as costas de Lúcia. Que tipo de limpeza é essa? Ainda tem gordura no chão. Ou você quer que eu esfregue suas costas para usar como pano? Lúcia abaixou a cabeça. Deu, e eu vou limpar de novo. Estefânia não respondeu. Abriu a geladeira, pegou uma garrafa de água gelada, aproximou-se de Lúcia e despejou o conteúdo inteiro sobre sua cabeça. A água gelada fez Lúcia estremecer, o corpo encolhido pelo choque térmico. Os cabelos e a blusa ficaram encharcados. Pronto. Refrescou. Estefânia riu com desprezo. Quem vive, precisa aprender a aceitar punição. Mateus estava sentado no sofá, chupando um picolé, e assistia a cena toda.
Ele riu alto, parece um rato molhado. Seu Juliano entrou naquele momento, lançou um olhar rápido para a filha, mas não disse nada. Sentou-se, colocou o jornal sobre a mesa e serviu-se de cachaça como se nada tivesse acontecido. Lúcia apertou o pano de chão, tentando segurar as lágrimas. Só queria deixar tudo limpo. Estefânia arqueou a sobrancelha e se aproximou, falando com uma doçura fingida, então limpe direito. Mas hoje você vai usar isso aqui. Ela jogou um trapo nojento que cheirava a banheiro. Lúcia recuou. Mãe, e isso tá muito sujo. Se me chamar de mãe de novo, eu arranco sua língua. Estefânia gritou. Você acha mesmo que eu sou sua mãe? Sua mãe morreu. Morreu no dia maldito em que te pariu. Lúcia não tinha mais forças para reagir. Apenas assentiu, abaixou-se e pegou o trapo. Limpa o vaso, com a mão. Gente do seu nível tem que saber o lugar onde pertence. Mateus jogou um rolo de papel higiênico sujo do andar de cima. Aqui, já usa isso também, criada. Lúcia entrou no banheiro. A luz fraca mal iluminava as paredes de azulejo rachado. Ela se ajoelhou e enfiou a mão no vaso para limpar, como se fosse uma máquina sem alma. Ouviu-se uma batida na porta. Era Dona Rosária, a vizinha, que apareceu com a cabeça na janela. Estefânia. Eu trouxe umas melancias da horta. Estefânia correu até lá, mudando de tom na hora. Vô Dona Rosária, que maravilha! As suas melancias são as mais doces da vila. Dona Rosária olhou em volta. Cadê a Lúcia? Vi ela trabalhando na minha horta outro dia, uma graça de menina. Estefânia revirou os olhos. Vá, a menina? Tá com febre, deixei ela descansar hoje. As crianças de hoje em dia são muito frágeis, né? Lúcia ouviu tudo de dentro do banheiro, apertando os lábios. Sabia que, mesmo se alguém perguntasse, sua madrasta sempre daria um jeito de fingir. Ninguém acreditaria que uma parasita ou como ela era tratada pior que um animal. Naquela noite, enquanto dormia, Lúcia sentiu algo roçar seu rosto. Ao abrir os olhos, se assustou. Estefânia estava de pé ao lado da cama, com uma tesoura na mão. Fica quietinha. Vou te deixar mais bonita. Zás. Uma mecha de cabelo foi cortada. Lúcia se sentou de um salto, segurando a cabeça. Não. Por favor, e não faz isso, mãe. Já falei pra não me chamar de mãe. Estefânia rosnou. Esse cabelo comprido me irrita. Você se acha princesa, é? Uma limpadora de privada só merece ser careca. Lúcia estava tão apavorada que não conseguia chorar. Apenas abraçou a cabeça, tremendo. Estefânia sorriu satisfeita e saiu do quarto. Na manhã seguinte, quando Lúcia saiu para a varanda, Mateus caiu na gargalhada ao ver o cabelo dela todo picotado. Ah! Tá parecendo uma doida. Vai olhar no espelho. Seu Juliano deu uma olhada e disse apenas, tomando seu café, não quero ver essa aparência ridícula por muito tempo. Lúcia queria perguntar por quê, e mais sabia que era inútil. Certa vez, Lúcia preparou almoço para todos. Passou a manhã toda fazendo uma sopa de legumes, temperou com cuidado. Tinha esperança de que, pelo menos naquele dia, o pai fosse elogiá-la. Mas quando todos se sentaram à mesa, Estefânia provou uma colher e, de repente, bateu a tigela na mesa. O que é isso? Cadê o sal? Quer envenenar a gente? Lúcia se desesperou. Desculpa, eu provei. Estefânia pegou a panela de sopa, levou até o vaso sanitário e despejou tudo ali. O vapor subiu junto com a descarga. Você só serve para gastar oxigênio, ela sibilou entre os dentes. Mateus se levantou, rindo, bem feito. A comida dela nem chega aos pés da ração do meu cachorro. Lúcia abaixou a cabeça. O estômago roncava de fome e vergonha. Foi para a varanda, abraçou a barriga e se encolheu, murmurando, desculpa, mãe, e desculpa por eu não ter morrido com a senhora. Outro dia, uma chuva repentina caiu enquanto Lúcia lavava roupa no quintal. Ela escorregou e caiu na lama.
Ao se levantar, o rosto estava coberto de barro. Justo quando o carro de seu Juliano chegou. Ele desceu, viu a filha toda suja e gritou: "Quer me envergonhar? Eu não quis, e foi a chuva. Cala a boca." Ele correu até ela e deu um tapa. "Quantas vezes eu já falei? Não deixe os vizinhos te verem parecendo uma selvagem." Lúcia caiu no chão, a mão no rosto. A água da chuva se misturava com as lágrimas, escorrendo pela lama na sua bochecha. Estefânia saiu com uma capa de chuva velha e furada, jogou sobre Lúcia: "Veste isso e vai pro galinheiro limpar." E sem almoço. Quem vive na sujeira tem que se acostumar com a sujeira. Tarde da noite, o senhor Pascoal apareceu. Viu Lúcia encolhida limpando o galinheiro sob a chuva e chamou: "Lúcia. O que você tá fazendo aí fora?" Lúcia se assustou, escondendo-se atrás da porta. Estefânia apareceu na mesma hora, bloqueando a visão dele. "Seu Pascoal, a menina fez besteira, tô só dando um castiguinho." "Debaixo de chuva? Ela é só uma criança." Estefânia manteve o sorriso falso. "Criança malcriada precisa ser corrigida. O senhor entende." Pascoal não disse mais nada. Olhou para Lúcia e virou-se em silêncio. Lúcia suspirou. Ela não sabia por quanto tempo ainda aguentaria. Naquela noite, sonhou com a mãe. No sonho, a mãe vestia um vestido branco, com os cabelos longos, sorria e abria os braços para abraçar Lúcia. "Mãe, está doendo tanto", ela chorava no sonho. "Seja forte, minha filha. A luz vai chegar." A mãe sussurrava. Mas quando Lúcia acordou, tudo o que restava era o frio cortante da varanda e lágrimas em silêncio. Numa manhã de inverno, o orvalho cobria os campos ao redor da vila de Bom Jardim. O ar gelado espetava como agulhas. Lúcia estava agachada acendendo o fogão a lenha quando seu Juliano entrou de repente, vestindo um casaco escuro e segurando a chave do carro. "Vai trocar de roupa. Vou te levar para visitar os parentes", ele disse, olhando de forma vaga como se falasse com uma cadeira. Lúcia, confusa: "Visitar parentes?" Estefânia ouviu e gritou da cozinha: "Isso mesmo. Tem gente com saudade de você. Anda logo que tá ficando tarde." Mateus caiu na risada do sofá: "Essa é nova. Até criada tem parente agora." Lúcia não entendeu nada, mas obedeceu. Correu para pegar um suéter velho e a calça puída com o joelho esfolado. Não esqueceu o ursinho de pelúcia rasgado, o único objeto que a mãe havia deixado. No carro, seu Juliano não disse uma palavra. Dirigiu por estradas desconhecidas, se afastando da vila, indo em direção à zona industrial, onde o céu era cinzento e colunas de fumaça negra se erguiam ao longe. Lúcia, inquieta: "Pai, a gente tá indo para onde?" Seu Juliano respondeu seco: "Quando chegar, você vai saber." Depois de quase uma hora, o carro parou à beira de uma estrada de cascalho. Diante deles havia um lixão industrial, com montes de contêineres amassados e fumaça saindo de pilhas de lixo parcialmente queimado. Nenhuma alma viva por perto. Lúcia franziu a testa, segurando firme o ursinho. "Pai, aqui não é casa de ninguém." Seu Juliano abriu o porta-malas, tirou uma sacola rasgada com algumas roupas velhas, uma toalha encardida e uma lata vazia de biscoitos. Ele jogou a sacola no chão. "Desce." Lúcia arregalou os olhos: Pai." Seu Juliano abriu a porta ao lado dela, com voz áspera: "Eu disse, desce." "Pai, por favor, eu fiz algo errado? Eu prometo que vou me comportar, vou limpar melhor, cozinhar direito, não vou incomodar ninguém." Lúcia falou tudo de uma vez, os olhos cheios de lágrimas. Seu Juliano rosnou: "Eu não te quero mais. A partir de agora, não te conheço." Lúcia, desesperada, agarrou a porta do carro. "Pai, por favor, não me deixe aqui." A resposta foi um chute violento. Seu Juliano a empurrou com força, acertando em cheio seu peito. A menina caiu no chão, a cabeça batendo nas pedras. O ursinho de pelúcia voou, o rosto dele rasgado. Lúcia gritou de dor: "Pai!" Em resposta, apenas o ronco do motor.
O carro deu meia volta e arrancou, deixando para trás uma nuvem de fumaça preta e cheiro de gasolina. Lúcia se arrastou, com as mãos ensanguentadas, os lábios roxos. Pai, não me abandona. Mas o carro já havia sumido. O vento cortava o rosto. Não havia ninguém. Nenhuma luz. Nenhuma esperança. Lúcia se encolheu ao lado da sacola rasgada. O vento frio atravessava a roupa fina. O cheiro de lixo, gasolina e metal enferrujado invadia seu nariz como se fosse sufocá-la. A noite caiu. Lúcia tateou até achar um canto entre dois contêineres velhos. Sentou-se abraçando os joelhos, apertando contra o peito o ursinho rasgado, tentando guardar um pouco do calor ilusório da mãe. As mãos sangravam, as pernas estavam arranhadas, a barriga doía de fome. Pai, por que você me deixou? A menina sussurrava. A noite envolveu tudo. A lua mal aparecia por entre as nuvens escuras. Ouviam-se ratos correndo, metais batendo com o vento. Lúcia tremia, entre acordada e desmaiada. De repente, passos. Ela se assustou e prendeu a respiração. Um homem surgiu da escuridão, vestia uniforme de segurança, com uma lanterna na mão. Mas que diabos! Ele murmurou ao iluminar Lúcia. Ela tremeu, levantando-se cambaleando. Tio, eu me perdi, meu pai me deixou aqui. O homem olhou melhor e suspirou. Meu Deus, você é só uma menininha. Por favor, não me bata, eu vou embora. Não. Ninguém vai te bater. Espera aí, ele puxou o celular e ligou. Alô? Tem uma menina abandonada aqui no lixão número 7. Isso, deve ter uns 9 anos, tá com frio, sem documento nenhum. Lúcia ouvia a voz dele como um eco distante e desmaiou. Na manhã seguinte, Lúcia acordou em um quartinho com luz amarela suave. Uma mulher de cabelos cacheados, vestindo jaleco branco, estava sentada ao lado, segurando um copo d'água. Você acordou? Toma um pouco de água, filha. Lúcia pegou o copo, tremendo. Eu não sei onde estou. Você está na enfermaria do Centro de Acolhimento Lar Esperança. Um homem te trouxe aqui ontem à noite. Qual o seu nome? Lúcia. Você lembra o número de telefone dos seus pais? Lúcia ficou em silêncio. O olhar baixou. A mulher suspirou. Tudo bem. Descansa um pouco. Daqui a pouco a diretora vai conversar com você. 1 hora depois, Lúcia foi levada ao escritório da diretora. Uma mulher gorda, usando um vestido roxo escuro, cabelo colado de gel, óculos grossos. Dona Raimunda, diretora do Lar Esperança. Ela olhou o prontuário, depois levantou os olhos. Lúcia, sem documentos, sem parentes, deixada num lixão? Muito bem. Lúcia assentiu levemente. Dona Raimunda assentiu com a cabeça e sorriu com desdém. Filha, aqui não tem esse negócio de ficar sentada sem fazer nada. Quer comer, tem que trabalhar. Entendeu? Eu vou tentar. Ótimo. Então trate de aprender a fazer emoção quando tiver visita. Se não souber atuar, nem sonhe com comida. Lúcia franziu a testa. Vá atuar, como assim? Raimunda olhou para ela como se olhasse para um fantoche. Os gringos adoram criança pobrezinha chorando em live. Quem atua melhor, traz mais dinheiro. Quem não traz dinheiro, deveria morrer. Lúcia arregalou os olhos de medo. Eu não sei fazer isso, nunca fiz. Raimunda fechou a cara. Então vai ter que aprender. Inútil. Lúcia foi levada para um dormitório coletivo pequeno, onde mais de 10 meninas da sua idade se espremiam. Beliches velhas, cobertores finos como papel. Uma garotinha chamada Marina, de uns 10 anos, sussurrou no ouvido de Lúcia. Se quiser sobreviver, não deixe a Raimunda ficar brava. Sorri quando mandarem sorrir. Chora quando mandarem chorar. Quem não sabe fazer isso, apanha. Lúcia murmurou, eu só quero viver em paz. Marina suspirou, aqui não tem paz.
Lúcia deitou na cama e olhou para o teto manchado de mofo com um olhar vazio. Mais uma vez, ela sentia que tinha sido jogada fora como lixo. A diferença era que agora o lugar onde jogavam o lixo ainda lucrava com ele. Lúcia foi acordada por uma voz estridente de alto-falante no corredor. Todos os alunos do segundo andar, reunir no pátio central em 10 minutos. Quem se atrasar fica sem café da manhã. Ela se sentou, o cabelo todo embaraçado, as costas doendo por causa do colchão fino e úmido. Marina, a única colega que não a rejeitava desde o primeiro dia, bocejou. Vai logo, Lúcia. Senão o café de hoje vai ser água e ver os outros comerem, Marina sussurrou, meio brincando, meio séria. Lúcia assentiu com a cabeça, vestiu um casaco surrado com os ombros esgarçados e seguiu com os demais, em silêncio, para o pátio. O Lar Esperança por fora tinha paredes pintadas de branco, cercas com flores de papel, e um portão grande com a placa Centro de Proteção à Criança Lar Esperança. Mas por dentro, não passava de uma fábrica de exploração emocional. No pátio, os grupos de crianças eram divididos, um grupo com roupas rasgadas segurava latas de alumínio, treinando expressões de pena diante de câmeras de celular, o outro grupo ensaiava falas fingindo chorar e procurar a mãe, o restante ensaiava dublagens para lives e pediam dinheiro em inglês com forte sotaque. Um homem grande, calvo, com voz áspera como plástico derretido, estava de pé diante das crianças, era o Sr. Basílio, o supervisor das transmissões ao vivo. Quem continuar chorando de forma falsa, vai ficar sem comer. Entenderam? Quem não souber fingir, que dê lugar para outro. Aqui não tem espaço para inútil. Lúcia ficou imóvel na fila, o olhar coberto por uma névoa interna. Ela observava crianças menores que ela, algumas magricelas, com dentes faltando, com o rosto sujo propositalmente para parecerem o mais pobres. Uma menininha de uns 6 anos virou-se e cochichou para ela. Você sabe que para chorar de verdade tem que abaixar o rosto e soluçar baixinho, né? Assim parece mais real ao ponto. Lúcia assentiu mecanicamente, sem saber o que dizer. Na mente, só ecoava a frase de Raimunda dias antes. Quem não traz dinheiro, deveria morrer. Naquele dia, Lúcia foi colocada no grupo da limpeza do lixo e banheiro ou porque não conseguiu representar bem no treino anterior. Ela foi junto com mais 4 crianças, Marina, Paula, Estevão e a pequena Rebeca, uma órfã muda. Enquanto esfregava o chão, Lúcia perguntou baixinho para Marina. Quando é que a gente vai aprender a ler e escrever? Marina soltou uma risada abafada, mas com tom amargo. Aprender a ler? Aqui só ensinam patuar, pedir e calar a boca. Quem fala em estudar entra na lista dos rebeldes. Lúcia ficou em silêncio. Pensou nas letras que a mãe havia lhe ensinado na vila. Ainda lembrava do primeiro poema que aprendeu e da palavra amor que a mãe havia escrito a lápis no caderno. No meio do dia, enquanto recolhia lixo nos fundos do centro, Lúcia viu Rebeca sendo empurrada contra a parede por uma das monitoras, Dona Marta, só porque limpava devagar. É muda, mas devia ter mãos ligeiras. Gritou Marta, chutando o esfregão da menina. Lúcia quis correr para ajudar, mas Marina segurou seu braço. Não. Você quer ser espancada? Mas, ela está machucada. Se você interferir, vai dormir sem jantar. Talvez ainda te trancafiem no quartinho escuro. Lúcia apertou o punho e mordeu o lábio. Sangue escorreu da boca por conta da força da mordida. À noite, o jantar foi sopa rala e uma fatia de pão seco. Lúcia levou a bandeja até a mesa, mas Estevão, o menino do grupo, empurrou sua bandeja para o chão. Você não vê que é lixo? Sentar nessa mesa suja ela. Lúcia se abaixou para recolher a comida do chão, mas de repente ouviu passos pesados se aproximando. Raimunda apareceu, o rosto vermelho de cachaça. O que é isso aqui? Quem derrubou a comida? Estevão respondeu sem hesitar, foi a Lúcia. Ela não segurou direito. Raimunda não perguntou mais nada. Foi até Lúcia e deu-lhe um tapa tão forte que a menina caiu no chão. Você ainda quer ficar aqui? Lúcia apertou os dentes, as lágrimas caindo no piso sujo. Ela não respondeu.
Raimunda virou-se, resmungando, e não sabe nem fingir direito e ainda é desastrada. Amanhã vai limpar o porão de lixo. Se vira. Naquela madrugada, Lúcia não conseguiu dormir. Sentou-se ao lado da pequena janela, ouvindo o vento lá fora e sentindo o cheiro de mofo do dormitório. Na cama ao lado, Marina falou: "Você sobreviver aqui por mais de alguns dias já é uma vitória." Teve menina que ficou 3 dias trancada no porão porque sorriu na hora errada durante uma live. Lúcia sussurrou: "Eu não quero pedir dinheiro. Eu só quero estudar, quero ter uma vida normal." "Aqui, querer é palavrão", Marina respondeu, virando-se de costas. Na manhã seguinte, enquanto limpava o corredor, Lúcia foi chamada para a sala de treinamento emocional. Na parede, fotos de crianças que foram adotadas com sucesso ou na verdade, vendidas para famílias ricas porque sabiam provocar comoção falsa. Uma mulher jovem, chamada Clara, apresentadora das aulas de atuação, segurava o celular e preparava uma transmissão de teste. Lúcia, agora chora. Pensa na coisa mais triste da sua vida. Lúcia balançou a cabeça. Eu não consigo chorar. Clara lançou um olhar duro. Não consegue chorar? Você acha que as pessoas têm pena de você porque você é boazinha? Não. Elas têm pena porque você faz elas se sentirem boas. Lúcia tentou se lembrar da mãe, do lixão, mas a garganta travou. As lágrimas não vinham. Clara suspirou e riscou seu nome na lista. Sem potencial. Essa vai limpar banheiro por mais uma semana. Lúcia não entendia por que precisava fingir ser miserável para poder viver. Ela já não era miserável o bastante? No fim de semana, chegou um grupo de estrangeiros para o visitar ações de caridade. As crianças foram vestidas com roupas rasgadas, maquiadas com sujeira e alinhadas para que os visitantes filmassem sua bondade. Um homem loiro apontou a câmera para Lúcia e perguntou por meio de um intérprete: "Qual é o seu nome? Qual é o seu maior desejo?" Lúcia murmurou: "Eu só queria morar com a minha mãe." O turista se comoveu e enfiou um maço de notas de R$ na mão de Clara. Assim que o grupo foi embora, Clara se virou para Lúcia e sorriu com sarcasmo. "Viu só? Finalmente você aprendeu a vender sentimento." Lúcia não sentiu orgulho. Sentiu nojo de si mesma. À noite, Lúcia se sentou sozinha no banheiro, abraçada ao ursinho de pelúcia rasgado. Marina a encontrou e se sentou ao lado. "Amanhã você pode ser colocada na lista de um troca internacional se for bem." "Troca significa o quê?" Lúcia perguntou. "Significa ser vendida." Lúcia estremeceu. Olhou no espelho e viu uma criança com os olhos mortos. Ela acordou antes mesmo do alto-falante tocar. O céu ainda estava escuro. A menina sentou-se abraçada aos joelhos num canto da cama, ainda segurando firme o ursinho rasgado, com o olhar perdido. Desde que apanhara por derrubar a bandeja, ela não sentia mais fome. Apenas aperto no peito, dificuldade para respirar, e frio. A voz do alto-falante ecoou de novo. "Equipe de limpeza do 3º andar, se apresentar imediatamente. Atrasos resultam em corte da janta." Lúcia saiu do quarto em silêncio. O corredor ainda estava na penumbra, o chão gelado sob os pés. Na escada, Marina sussurrou: "Lúcia, se você não estiver bem hoje, fala que tá com febre." Lúcia balançou a cabeça. "Se eu não fizer, vão me trancar no quartinho escuro." Marina suspirou. "Então, vamos juntas. Eu te ajudo a limpar a metade." Lúcia sorriu levemente. O primeiro sorriso em muitos dias e também o último por muito tempo. O 3º andar era a área mais esquecida do abrigo, com cheiro de mofo e manchas de infiltração nas paredes. Lúcia foi encarregada de limpar as escadas. Ela se agachou, as mãos tremendo, esfregando degrau por degrau. Cada movimento doía, com a dor irradiando do abdômen até as costas. A cabeça girava, mas ela não parava. Foi então que o supervisor Basílio passou por ali. Ele ergueu o queixo. "Limpa mais rápido."
Essa escada tá mais limpa que a sua cara. Lúcia não respondeu. Apenas abaixou a cabeça e continuou esfregando. Basílio não gostou da atitude. Eu tô falando com você, Lúcia. Ela ergueu os olhos, os lábios arroxeados. Desculpa, eu tô um pouco cansada. Doente também trabalha. Basílio rosnou, e de repente chutou o balde de água, derramando tudo sobre ela. Refaz. E limpa 2 vezes melhor. Lúcia ficou encharcada, tremendo de frio. Marina, do outro lado do corredor, viu a cena e tentou intervir, mas Basílio gritou. Cala a boca. Quem defender, vai dormir no quintal. Marina mordeu os lábios e recuou. Lúcia terminou de limpar o andar, mas já não conseguia ficar de pé. Tudo à sua frente estava embaçado. Ao descer a escada, seu pé escorregou numa borda molhada. Ela caiu. A cabeça bateu forte no canto de um degrau. Tum! Marina gritou. Lúcia! O corredor inteiro parou. Lúcia jazia imóvel ao pé da escada, sangue escorrendo da testa. Clara e Basílio correram. Raimunda apareceu, furiosa. O que é isso? Com sangue assim, quem vai querer doar agora? Clara estava apavorada. Ela caiu feio, precisa ver um médico. Raimunda abanou a mão. Não. Leva ela pro quartinho escuro. Deixa ela lá até os hematomas sumirem. Mas. Nada demais. Quer que eu ligue pra diretora-geral e diga que foi culpa sua? Raimunda gritou. Clara se calou. Basílio puxou Lúcia pelos braços e a arrastou até o depósito no fim do corredor, uma sala velha, sem eletricidade, trancada por fora. Lúcia sussurrou inconsciente. Mamãe. Basílio bufou. Todo mundo grita mamãe. Mas na hora da live não chora. Lúcia acordou à noite. Tudo ao redor estava escuro. O cheiro de mofo, ferrugem e sangue seco misturado enjoava. Ela não sabia quanto tempo estava ali. Horas? Um dia. A garganta estava seca. As pernas, fracas. Arrastou-se até a porta e bateu de leve. Por favor, alguém, me dá água. Ninguém respondeu. Marina, do lado de fora, encostou o ouvido na porta. Sussurrou. Lúcia, deixei um pão seco no vão da porta. Aguenta firme. Lúcia sussurrou. Obrigada. Na manhã seguinte, Lúcia foi arrastada para fora do depósito. Raimunda já a esperava com cara de poucos amigos. Desmaiar agora é moda? Pois a partir de hoje vai trabalhar o dobro. Não serve para live, vai servir para limpar lixo. Entendeu? Lúcia assentiu, ainda abraçando a cabeça. Raimunda apontou para um balde d'água. Leva isso. Depois limpa o corredor do porão. Lúcia cambaleava enquanto caminhava. No refeitório, as outras crianças estavam sendo orientadas sobre como fingir que estavam ou pedindo comida ou para gravar vídeos. Uma menina de 7 anos chamada Isadora sussurrou para Lúcia enquanto ela passava. Ontem uma menina morreu. Lúcia parou, chocada. Quem? Aquela que chegou semana passada. Teve febre por 3 dias, ninguém levou ao médico. Ontem à noite não acordou mais. Lúcia estremeceu. Murmurou, se eu continuar aqui, eu também vou morrer. Naquela noite, no refeitório, ouviu-se um barulho de algo quebrando. Uma menina chamada Beatriz desmaiou enquanto empilhava as bandejas. O rosto estava pálido como papel. Os olhos revirados. Ela não come há 3 dias, disse uma criança baixinho. Raimunda entrou, olhou ao redor e ordenou friamente. Levem ela pro depósito. Chamem o médico amanhã. Lúcia gritou, ela tá morrendo. Por que não o levam agora? Raimunda deu um tapa no rosto de Lúcia. Quem você pensa que é para me ensinar a comandar esse abrigo? Lúcia caiu para trás, a boca sangrando. Ninguém teve coragem de dizer nada.
Naquela noite, Marina chamou Lúcia para ir aos fundos do jardim durante o horário do banheiro. Você tem que fugir. Ouvi dizer que vão te vender para outro abrigo na fronteira. Os olhos de Lúcia se arregalaram. Que abrigo? Um abrigo que coloca adolescentes para trabalhar em hotéis. Quando vão para lá, nunca mais voltam. Lúcia sussurrou, eu não quero morrer. Marina pôs a mão no ombro dela, amanhã vai chover. A cerca dos fundos tá podre. Se tiver coragem, fuja. Você não pertence a este lugar. Lúcia não dormiu naquela noite. Na cabeça dela, só ecoavam 3 palavras, e não pertenço aqui. Na manhã seguinte, a chuva caiu. Lúcia comeu em silêncio o último pedaço de pão seco que Marina havia lhe dado. Apertou o pano velho na testa machucada, abraçou o ursinho de pelúcia e se escondeu no depósito de materiais. O som da chuva era como o tambor de um exército. Aquela era sua única chance. Lúcia tomou distância, subiu num tambor, agarrou a cerca de arame farpado já enferrujada. Cada passo era um corte. Suas mãos sangravam, a roupa rasgava. Mas ela não parava. Os olhos fixos no horizonte onde havia floresta, liberdade, algo diferente do som constante de gritos e ordens. E então? Ela escapou. Mas o preço foi sangue, carne rasgada e pés atolados na lama escorregadia. Lúcia correu em meio à chuva como um animalzinho recém-liberto da jaula. Corria como se parar fosse sinônimo de ser engolida por aquele lugar, o lugar que transformava crianças em mercadoria. A chuva caía em ondas geladas. O céu da Serra da Canastra estava escuro, o vento soprava galhos secos contra a estrada. Lúcia não sabia onde estava. Sabia apenas que corria com tudo o que restava de força, com sangue, com lágrimas, com o único instinto que conhecia, sobreviver. Suas roupas estavam encharcadas, cobertas de lama e sangue. Os pés descalços pisavam em pedras cortantes. Cada passo abria novas feridas. Mas ela não parava. Não podia parar. Se fugir, vão te vender na fronteira. A voz de Marina ecoava como um sino fúnebre atrás dela. Ao longe, ouviu latidos. Com certeza Raimunda já havia percebido sua fuga. Lúcia arfava, a chuva se misturava às lágrimas em seu queixo. As luzes do abrigo já haviam sumido. À frente só havia escuridão e uma estrada de terra cheia de buracos, atravessando um campo deserto. Lúcia! Gritou uma voz ao longe, era Basílio. Aquela vadia. Escalou a cerca. Lúcia olhou para trás e viu fachos de lanterna tremendo como olhos fantasmas. Para agora. Tá ouvindo? A menina gritou, e não. Não. Não me leva de volta. Eu vou morrer lá. Ela se jogou à esquerda, entrando numa trilha estreita rumo à mata. Galhos arranhavam seu rosto e pescoço. Sua camisa foi rasgada nas costas, revelando hematomas ainda roxos da última vez que foi trancada no quartinho escuro. Ela escorregou. Caiu. Bateu a cabeça numa raiz. Mas se levantou de novo. Tinha que correr. Mesmo que só restasse a força de uma unha, tinha que agarrar a vida. Depois de quase uma hora cambaleando sem direção, Lúcia chegou à beira da floresta. À sua frente havia uma trilha de pedra subindo por colinas. Sem carros. Sem luz. Só lama, chuva e escuridão. O vento trazia sons estranhos ao seu ouvido, como sussurros. Você não merece viver. Lúcia balançou a cabeça, e não, eu preciso viver, mamãe, me salva. De repente, viu uma luz amarelada à distância, como o brilho de uma vela acesa dentro de uma casa. Lúcia cambaleou em direção àquilo. Cada passo rasgava mais seus pés. Sangue e água da chuva se misturavam, marcando o chão com pegadas vermelhas tênues. Finalmente, ela chegou a uma casa de madeira antiga, coberta por trepadeiras, com telhado quase desabando de um lado. A luz fraca escapava por uma fresta da porta. Lúcia levantou a mão e bateu com os punhos trêmulos. 1, 2, 3 vezes. Ninguém respondeu.
Ela bateu mais forte, os punhos tamborilando entre a ventania. Por favor, abre a porta, eu não consigo mais andar. A porta continuava imóvel. O vento uivava, trazendo consigo ecos estrondosos da floresta. Lúcia caiu de joelhos na soleira. Abraçou a si mesma, tremendo sem parar, os lábios roxos murmurando: Tá frio, mãe, não deixe eu morrer aqui. Dentro da casa, a senhora Cláudia estava sentada ao lado da lareira, com uma manta de lã sobre os joelhos. Ela se sobressaltou ao ouvir as batidas intensas na porta. Seus olhos se encheram de preocupação. A floresta da Serra da Canastra há muito tempo era silenciosa, raramente alguém aparecia por lá. Aloísio. Ela chamou o marido que estava na cozinha. Ou você escutou esse barulho? É só o vento. Deve ser só o vento. Respondeu Aloísio. Não. Tem alguém na porta. Cláudia se levantou, puxou um xale grosso e caminhou até a entrada. As mãos dela tremiam levemente enquanto destrancava a porta. Assim que abriu uma fresta, uma rajada de vento gelado entrou. E bem na frente dela, uma criança estava caída diante da soleira. Os cabelos embaraçados grudados no rosto, o rosto machucado, os braços apertando forte um ursinho de pelúcia rasgado. Sangue e água da chuva encharcavam suas roupas. Mas que diabos é isso? Exclamou Dona Cláudia. Aloísio. Vem aqui, depressa. Seu Aloísio correu e ficou paralisado ao ver a cena diante da porta. Leva a menina pra dentro. Eu pego uma toalha. Cláudia pegou Lúcia no colo. A menina era tão leve que parecia um feixe de lenha molhada. Lúcia abriu os olhos e murmurou como um sopro: Eu não quero voltar pra lá. Meia hora depois, Lúcia estava enrolada num cobertor de lã, sentada ao lado da lareira. Cláudia passava óleo medicinal em suas mãos, enquanto Aloísio fervia água com gengibre na cozinha. Qual é o seu nome? Perguntou Cláudia com doçura. Lúcia não respondeu de imediato. Seus olhos passearam pela casa, os quadros antigos na parede, os pratos de cerâmica, o relógio de madeira marcando as horas lentamente. Lúcia, disse ela, finalmente. Cláudia congelou. Sua mão tremeu. Lúcia. Quantos anos você tem, querida? 9, 10, eu não tenho certeza. E quem são seus pais? Lúcia engoliu seco. Minha mãe, o nome dela era Carmen. Cláudia ficou imóvel. Carmen. Lúcia encolheu os ombros. O nome da mamãe era Carmen. Ela já morreu. Lúcia, filha da Carmen? Cláudia deu um passo para trás, cobrindo a boca com a mão. Seu Aloísio entrou naquele momento, com uma tigela de água com gengibre. O que está acontecendo? Cláudia olhou para ele, com os olhos marejados. Aloísio, essa menina, ela é nossa neta. Mas essa luz ainda não havia chegado. Não podia chegar. Nos olhos de Lúcia ainda havia pânico, exaustão e uma ferida aberta sangrando na sola do pé. Lúcia abaixou a cabeça, os lábios pálidos sussurrando: Por favor, senhora, por favor, não me mandem de volta para lá. Seu Aloísio pousou a mão sobre o ombro dela. Ninguém vai te levar a lugar nenhum. Mas ele também não sabia o que fazer. Eles precisavam entender o que havia acontecido. Precisavam descobrir por que uma criança assim havia aparecido, sozinha, numa noite de tempestade, coberta de sangue e lama, clamando pelo nome de Carmen como se fosse sua última esperança. A chuva havia cessado. Mas a umidade espessa preenchia o ar frio das montanhas. Dentro da casa de madeira, o fogo da lareira ainda queimava constante, lançando um brilho dourado sobre o rosto envelhecido de Cláudia. Ela estava imóvel, sentada na cadeira ao lado da cama, os olhos fixos na menina ainda inconsciente. Lúcia estava deitada de lado, com as pálpebras inchadas, a pele esverdeada de frio, os lábios rachados. Seu Aloísio colocou um pano úmido em sua testa e suspirou com a voz rouca. Você tem certeza, Cláudia? Você acha mesmo que essa criança é filha da nossa Carmen? Cláudia não respondeu de imediato.
Suas mãos tremiam ao segurar o ursinho de pelúcia que Lúcia não largava nem durante a febre. Essa cabeça do urso, fui eu quem costurou. Costurei para Carmen, quando ela teve a Lúcia. Essa linha, esse ponto, é meu. Não tem como ser coincidência. Mas, ela desapareceu há anos. Os jornais disseram que a Carmen morreu num acidente. Não. Eu nunca acreditei. Minha filha Carmen não sumiria assim, sem deixar vestígios. E agora, essa menina aparece, dizendo que se chama Lúcia, que sua mãe se chamava Carmen. Isso não pode ser coincidência. Seu Aloísio olhou para Lúcia, a testa franzida. Mas se ela é mesmo nossa neta, a pergunta assustadora é: onde ela esteve todo esse tempo? Cláudia apertou os lábios. Os olhos se encheram de lágrimas. Eu vou perguntar. Quando ela acordar. O dia começou a clarear. Um raio fraco de sol penetrou pela fresta da janela. Lúcia abriu os olhos pela primeira vez depois de muitas horas de delírio. O teto era de madeira. Havia cheiro de pomada. Calor. Não havia mais cheiro de mofo, nem gritos, nem tapas. Mas as lembranças voltaram como uma avalanche. Ela se sentou de repente. Não, não me levem de volta, eu vou morrer se voltar. Calma. Você está segura agora. A voz de Cláudia era calorosa, mas tremia. Lúcia olhou para a mulher de cabelos brancos, surpresa. Você, quem é você? Sou a mãe da Carmen. A mãe da sua mãe. O nome da sua mãe era Carmen, certo? Lúcia piscou. Sim, minha mãe morreu há muito tempo. Seu Aloísio aproximou-se e sentou-se ao lado da cama. Lúcia, você lembra de onde veio? Lúcia desviou o olhar, os olhos se apagando. Não quero lembrar. Tudo bem, tudo bem. Mas se alguém fez mal para você, o vovô aqui não vai deixar barato. Lúcia mordeu os lábios. Após alguns segundos, sussurrou. Onde estou? Serra da Canastra. Na floresta. Esta é a casa dos seus avós. Respondeu Cláudia. Lúcia abaixou a cabeça. Eu vim, de muito longe, eu fugi. Fugiu de onde? Lúcia apertou o cobertor com força. De um lugar chamado Lar Esperança. Cláudia e Aloísio se entreolharam. Ele suspirou, um orfanato. Não é orfanato. Lúcia balançou a cabeça. É uma prisão. É onde faziam a gente chorar, fingir, pedir esmola. Quem não sabia fingir era espancado, passava fome, era trancado. Cláudia cobriu a boca com a mão. Meu Deus! Eles me chamavam de inútil. Diziam que se eu não rendesse dinheiro, era melhor morrer. A voz de Lúcia foi sumindo. Teve uma menina que morreu. Ficou 3 dias sem comer. Eles esconderam o corpo. Disseram que iam me mandar para outro lugar. Eu tive que fugir. Eu precisava fugir. E seu pai? Perguntou Aloísio em voz baixa. Lúcia ficou em silêncio. 1 segundo. 2. Então seus lábios começaram a tremer. Ele me abandonou. No lixão. Me empurrou para fora do carro. Disse que não queria me ver nunca mais. Foi o Juliano? A voz de Cláudia quase falhou. Lúcia não teve coragem de confirmar. Apenas olhou para o ursinho rasgado que ainda segurava nos braços. Ele disse que eu era lixo. Uma vergonha. Que só me criava por obrigação. Cláudia apertou os punhos. Eu já sabia que ele era horrível. Mas nunca imaginei que ele seria capaz de abandonar o próprio sangue num lixão. Lúcia virou o rosto. Por favor, senhora, não me mande de volta. Eu prefiro morrer. Ninguém vai te levar para lugar nenhum. Disse seu Aloísio com firmeza. Quem quiser tocar em você, vai ter que passar por cima do meu cadáver primeiro. Lúcia ainda não acreditava.
Olhava para aqueles dois adultos desconhecidos com um olhar carregado de desconfiança. Mas havia algo diferente na voz dele. Não era fria. Não era autoritária. Não tinha insulto. Pela primeira vez em muitos anos, ela ouvia uma voz adulta assim. No começo da tarde, Dona Cláudia tirou de uma gaveta um porta-retrato antigo. Na foto, uma mulher jovem segurava um bebê recém-nascido. Essa é sua mãe. Carmen. Eu sou mãe da sua mãe. Você se parece muito com ela. Principalmente os olhos. Lúcia segurou o porta-retrato e ficou olhando fixamente. Passou os dedos trêmulos sobre o rosto da mulher na imagem. Lágrimas começaram a escorrer sem que ela percebesse. Mamãe disse, se um dia algo acontecesse, eu deveria procurar a vovó no lugar das florestas e cogumelos. Isso mesmo, minha filha, Cláudia chorava. Sua mãe ainda lembrava da mãe dela. Lúcia abraçou o porta-retrato, imóvel. 1 minuto, 2. Depois levantou os olhos, os lábios arroxeados murmurando. Eu não quero voltar para lá. Essa foi a última frase da parte 1. Sem promessas. Sem garantias. Apenas o sussurro de uma criança que achava ter sido rejeitada por todo o mundo e agora só restava um fio tênue de sangue e lembrança. Eu não quero voltar para lá. Essa frase caiu como uma névoa sobre os corações de Cláudia e Aloísio. Nenhum dos dois respondeu de imediato. Apenas permaneceram em silêncio, como se tivessem ouvido o bater frágil das asas de uma alma tentando renascer das cinzas da memória. Lúcia baixou os olhos depois de dizer aquilo, com medo de ter ido longe demais. Mas, em vez de broncas como nos anos anteriores, ouviu o som leve de uma cadeira sendo arrastada. Cláudia colocou a mão sobre seu ombro, com tanta suavidade que Lúcia até se sobressaltou. Você não vai voltar. Nunca mais. Disse a avó. Lúcia levantou os olhos, avermelhados. Eu posso ficar aqui. Essa é sua casa. Você é do nosso sangue. Sua mãe foi minha filha, e se ela ainda estivesse viva, ela também iria querer que você estivesse aqui. Declarou seu Aloísio. Cláudia assentiu com a cabeça, as lágrimas caindo sobre as mãos entrelaçadas de Lúcia. Você é a única criança que nos resta nesta família. Nós vamos cuidar de você. Ninguém vai mais tocar num fio de cabelo seu. Lúcia olhou para a avó por alguns segundos. Depois não disse nada, apenas encostou a cabeça no peito dela, agarrando firme sua blusa grossa. Todo o corpinho magro da menina tremia. Não de frio, mas por estar, pela primeira vez em anos, acreditando. Dias depois, Lúcia já estava bem melhor. Ainda frágil, mas o rosto ganhará cor. Dona Cláudia lhe deu uma roupa de lã de mangas compridas, tirada do armário da neta falecida. Quer cortar o cabelo? Ou deixar crescer como o da sua mãe? Perguntou enquanto penteava os cabelos da menina. Lúcia respondeu timidamente. Quero deixar como o da mamãe. Então vamos manter comprido. Sua mãe adorava o cabelo solto como uma cachoeira, e sempre colocava uma flor atrás da orelha direita. Lúcia sorriu leve. Um dia eu também vou usar. Seu Aloísio apareceu na porta da cozinha com um cesto de cogumelos recém-colhidos. Lúcia, hoje eu vou te ensinar a diferenciar cogumelos comestíveis dos venenosos. Que tal? Sim. Lúcia assentiu com entusiasmo. Quero aprender. Muito bem. Aqui você vai aprender tudo. Não só sobre cogumelos. Vamos plantar hortaliças, germinar sementes e, se quiser, posso até te ensinar como fazer vídeo como aqueles da internet. Lúcia arregalou os olhos. Sério? Eu vi as pessoas fazendo live no abrigo, mas era para pedir dinheiro. Aqui, você pode gravar para contar sua história se quiser. Mas lembre-se, você não precisa chorar para ninguém te amar. Só precisa ser você. Disse ele, com a mão em seu ombro. Lúcia mordeu os lábios. Sentia algo crescendo dentro do peito, não era medo. Era calor.
Nos dias seguintes, Lúcia começou a ajudar os avós a plantar verduras, regar canteiros, cuidar de cogumelos e fazer compostagem. Aprendia tudo muito rápido. Suas mãos já estavam acostumadas com trabalhos pesados, mas agora, cada ação tinha um propósito. Ela fazia porque queria, não porque era forçada. Posso fazer um logotipo pro sítio? Lúcia perguntou certa tarde, enquanto organizava sementes com o avô. Logotipo? Eu sei desenhar. Quero escrever e Sítio da Lúcia. E vou desenhar um cogumelo, um ursinho e o sol. Seu Aloísio sorriu. Ótima ideia. Vou ligar pro meu neto em Brasília. Ele sabe montar vídeos. A gente grava o primeiro vídeo seu e coloca na internet. Lúcia hesitou. Será que alguém vai me reconhecer? Cláudia, sentada ali perto, a tranquilizou. Você já escapou. E se descobrirem que a verdade vem à tona? Você não fez nada de errado. Quem errou foram os que te maltrataram e abandonaram. Lúcia olhou para os dois. Pela primeira vez na vida, assentiu com firmeza, sem medo. Eu vou contar. Não para que tenham pena, mas para que outras crianças como eu saibam que não são invisíveis. O primeiro vídeo foi gravado numa manhã ensolarada. Lúcia sentou-se numa cadeirinha de madeira, usando um vestido branco, os cabelos longos, e ao lado, um cesto de cogumelos recém-colhidos. Seu Aloísio estava atrás da câmera. Preparada, minha neta? Lúcia respirou fundo. Preparada. A luz vermelha da câmera acendeu. Lúcia olhou direto para a lente. Meu nome é Lúcia. Um dia, eu achei que era um lixo. Fui abandonada num lixão. Fui trancada, agredida, humilhada. Mas hoje estou sentada no sítio dos meus avós, com um cesto de cogumelos nas mãos e o sol batendo no meu rosto. Ela sorriu, com os olhos marejados. Não estou contando isso para que sintam pena. Estou contando para que outras crianças saibam, se vocês ainda estão vivos, vocês ainda podem mudar o próprio destino. Seu Aloísio desligou a câmera, sem palavras. Lúcia se virou. Vovô, eu falei bem? Você falou melhor do que eu poderia sonhar. Respondeu ele, com a voz embargada. Em apenas uma semana, o vídeo viralizou nas redes sociais. O depoimento de Lúcia foi publicado em portais de notícias locais e chegou até a televisão nacional. A menina de cabelos longos, com um ursinho rasgado ao lado, voz suave e firme, fez milhares de pessoas chorarem. Da criança abandonada à dona do menor sítio orgânico do Brasil, Sítio da Lúcia é uma história de esperança. Assim dizia o título de uma reportagem em um dos maiores sites do país. Mensagens lotavam a caixa do sítio diariamente. Ofertas de ajuda, pedidos de cestas de hortaliças, convites para compartilhar sua história. Lúcia continuava vivendo com simplicidade. Regava as plantas de manhã, mexia na terra, desenhava o logotipo com aquarela. Mas agora, ao abrir a caixa de correio, encontrava centenas de cartas escritas por crianças de todo o Brasil. Meu pai me bateu. Mas depois de ver o vídeo da Lúcia, eu soube que precisava pedir ajuda. Você é minha heroína. Quero ser como você. Lúcia segurava uma dessas cartas, lendo para os avós com a voz embargada. Vovô, vovó, eu nunca imaginei que eu pudesse ajudar alguém. Dona Cláudia enxugou os olhos. Você está realizando o que sua mãe sempre sonhou. Quando Carmen era viva, ela queria ser professora não só para ensinar lição, mas para ensinar coragem. Lúcia apertou a mão da avó. Eu vou conseguir, vovó. Não pela mamãe, mas por mim. E então, numa manhã 6 meses depois, a campainha tocou. Um repórter da TV Nacional estava no quintal com um microfone na mão. Gostaríamos de fazer uma reportagem sobre o sítio da Lúcia. A história dela comoveu o país. Lúcia, vestindo um vestido branco, com o cabelo em trança, ficou de pé entre os canteiros de cogumelos verdinhos. Quando a câmera se virou para ela, a menina sorriu com doçura. Eu achava que era um lixo.
Mas agora eu sei, eu tenho valor. Numa noite de começo de primavera, a luz da sala de estar de uma casa nos arredores de Ouro Preto iluminava a calçada rachada. No pequeno apartamento apertado, seu Juliano estava sentado no sofá embolorado, o olhar perdido. A televisão diante dele estava embaçada pela poeira, mas ele não piscava. A voz do apresentador soava. Uma menina que foi abandonada em um lixão agora se tornou um símbolo de força e renascimento no Brasil. Acompanhe agora a reportagem sobre a fazenda da Lúcia, a fazenda orgânica que leva o nome da garota. A câmera mostrava um pequeno campo com cercas brancas, canteiros de hortaliças verdes, e uma menina de vestido branco regando as plantas com um sorriso radiante. Depois, um close no rosto de Lúcia, olhos brilhantes, voz suave porém firme. Eu não guardo ódio do meu pai. Porque, se eu não tivesse sido rejeitada naquele dia, eu não teria ido tão longe. Agora eu tenho meus avós, tenho um lar e eu sei, eu tenho valor. Juliano se levantou de um salto. Não, não pode ser. Ele se aproximou da televisão. Não havia como se enganar. Aquele rosto. Aqueles olhos. Lúcia, o nome saiu de sua boca como um gemido. A porta do quarto ao lado se abriu de repente. Mateus, agora com 17 anos, apareceu, cabelo comprido e oleoso, fones de ouvido pendurados no pescoço. O que é essa gritaria? Resmungou. Juliano não se virou, ainda fixo na tela, e a Lúcia, ela está viva, e está famosa. Mateus tirou os fones, estreitou os olhos. Aquela pirralha? É, aquela menina? Sim. Mateus soltou uma risada seca. Bom pra ela. Pelo menos não precisa dividir comida com dois fracassados. Juliano se virou, e pela primeira vez sua voz fraquejou. O que você disse? O senhor ainda não percebeu? A mamãe foi embora porque não aguentava mais o senhor. Eu só fiquei porque fiquei sem dinheiro. Juliano avançou e deu um tapa. Mas desta vez, Mateus não teve medo. Ele empurrou o pai com força. Não encosta mais em mim. Eu não sou mais o garotinho fraco de antes. Juliano cambaleou e caiu de volta no sofá. Os olhos vermelhos, a garganta embargada. Você não sabe o que eu fiz pra te criar. Mateus riu com desprezo, via a Lúcia. O senhor largou ela como um cachorro no lixão. Agora ela tá na televisão, e o senhor tá aqui, cheirando mofo e comendo miojo. O silêncio tomou conta do cômodo. A televisão ainda tocava uma música suave da reportagem. E depois que Lúcia contou sua história, milhares de pessoas entraram em contato para oferecer apoio, entre eles jornalistas, advogados e um grupo de investigação espontâneo. Juliano apertou o controle remoto e desligou. Deixou a cabeça cair sobre a mesa, os punhos tremendo. Eu nunca imaginei que ela sobreviveria. Mateus murmurou, mas ela sobreviveu. E o senhor tá morrendo por dentro. No mesmo momento, nas montanhas da Serra da Canastra, Lúcia colhia cogumelos com seu Aloísio. Vovô, o senhor acha que eles vão ficar com raiva? Eles o quem, minha neta? Meu pai. As pessoas do abrigo Lar Esperança. Seu Aloísio se abaixou e colheu um cogumelo branco. Se ficarem com raiva é porque sabem que estão errados. Lúcia assentiu. Ontem recebi uma carta de uma moça chamada Beatriz, ela morou comigo no abrigo. Disse que eu fui a primeira pessoa que fez ela ter coragem de contar a verdade. E em breve, você não será a última. Ele sorriu com doçura. Também ouvi falar que tem um grupo de investigação voluntária coletando provas contra o abrigo. Sim. E já entraram em contato com Dona Cláudia. Querem conversar com você, não para te explorar, mas para confirmar os fatos. Tudo o que você disse está fazendo diferença de verdade. Lúcia apertou os punhos. Estou pronta. Quero contar tudo. Não tenho mais medo. Alguns dias depois, numa pequena sala de reuniões da prefeitura local, Lúcia estava sentada de frente para 3 adultos usando camisas sociais e paletós.
Uma mulher de cabelo castanho, óculos de armação fina, chamada Luísa Costa, abriu seu caderno de anotações. Lúcia, você pode confirmar que viveu no Centro Lar Esperança desde os 9 anos? Sim. Você presenciou crianças sendo espancadas, passando fome ou sendo forçadas a fazer transmissões ao vivo? Sim. Eu mesma fui trancada num quarto escuro e fiquei sem comer por 3 dias. Você lembra o nome da responsável? Dona Raimunda. Era ela quem dirigia o abrigo. E o Sr. Basílio era quem mais batia na gente. Luísa assentiu. Você é muito corajosa. Obrigada por nos contar. Lúcia olhou diretamente nos olhos dela. Não estou contando para que sintam pena. Estou contando para que ninguém mais tenha que passar pelo que eu passei. Um homem de meia idade ao lado de Luísa ligou a caneta e falou com seriedade: Vamos dar início ao processo de investigação oficial. E se tivermos provas suficientes, o Lar Esperança será fechado definitivamente. Lúcia fechou os olhos. Por um instante, imaginou Marina, Rebeca, a pequena Isadora, e Beatriz. Cada rosto aparecia em sua mente como notas musicais inacabadas e agora prestes a serem cantadas. 2 semanas depois, o noticiário da noite anunciava: Desmascarando o inferno chamado Lar Esperança Centro de Acolhimento de Crianças é suspenso por maus tratos. Dona Raimunda e Basílio foram presos na manhã de hoje por ordem da Vara de Ouro Preto. Ao mesmo tempo, uma carta manuscrita chegava à fazenda de Lúcia. No envelope estava escrito: Das crianças que já foram chamadas de inúteis. Lúcia abriu. Dentro havia um desenho feito com lápis de cor, um grupo de crianças de mãos dadas em frente a uma casa iluminada. No centro, uma menina de cabelos longos abraçava um ursinho de pelúcia. Embaixo do desenho estava escrito: Obrigada, Lúcia. Graças a você, eu sei que não mereço ser jogada fora. Lúcia sorriu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Entregou a carta para Dona Cláudia. Vovó, eu consegui. Dona Cláudia abraçou com carinho. Você transformou sua ferida em luz. E nem todo mundo consegue fazer isso. Numa certa manhã, enquanto Lúcia colhia verduras, um carro velho parou junto à cerca. Um homem desceu, expressão cansada, cabelos grisalhos, os olhos como se tivessem chorado. Era o Sr. Juliano. Ele ficou parado por um momento e depois falou: Lúcia. Lúcia se virou, ainda segurando a cesta de cenouras. Ela não parecia surpresa. O que o senhor está procurando aqui? E ele engasgou: Não espero que me perdoe. Só queria dizer, e eu estava errado. Lúcia olhou para ele, seus olhos já não mostravam raiva, nem medo. Ela respondeu suavemente: Eu não odeio o senhor. Mas o senhor não é mais meu pai. Juliano abaixou a cabeça, as lágrimas caindo. Lúcia continuou: Obrigada. Porque graças ao Senhor, eu descobri quem realmente me ama. Ele pareceu querer dizer algo, mas virou-se em silêncio. Seus passos eram pesados, mais lentos, como alguém que acabará de atravessar a escuridão e percebeu que já não tinha mais sombra para voltar. Naquela noite, no programa de televisão ao vivo A Voz do Coração, a apresentadora se virou para Lúcia, que estava sentada no centro do palco iluminado. Você gostaria de dizer algo para as crianças que também foram abandonadas, como você? Lúcia levantou a cabeça, os olhos brilhando. Quero dizer a vocês que, nós não somos um erro. Não somos lixo. Se alguém te rejeitou, é porque essa pessoa não tem coração suficiente para enxergar o quanto você vale. Ela segurou as mãos de Dona Cláudia e do Sr. Aloísio, sentados ao seu lado. Família, e não é onde você nasceu, é onde te acolhem quando você cai, e te conduzem quando você sente medo. O público aplaudiu de pé. Mas Lúcia olhava apenas para as luzes do teto, os olhos marejados. Dentro de si, ela sabia que sua mãe estava sorrindo. A história de Lúcia nos mostra que o amor verdadeiro não vem do sangue, mas do coração que sabe acolher os mais frágeis. Uma criança que um dia foi tratada como lixo pode se tornar inspiração para milhares de pessoas, se for dada a ela a chance de viver com dignidade.
A maior lição é: e a crueldade sempre cobra seu preço, e a resiliência sempre encontra a luz. Ouçam as crianças abandonadas, porque às vezes, é justamente essa voz pequena que tem o poder de mudar o mundo. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.